vender uma assinatura anual no valor de 180 mil kwanzas para a nossa plataforma, eu estou com medo, literalmente falando, de ligar para os leads. Sim, literalmente falando, eu estou com medo de ligar para os leads. Medo. Se você quer aumentar as suas vendas, não é suficiente você ligar apenas para os seus leads. É necessário você fazer algo a mais. E é sobre este algo a mais que esta semana nos permitiu vender uma assinatura anual no valor de 180 mil kwanzas para a nossa plataforma de ensino, que eu vou falar neste vídeo, que será dividido em 5 partes. Primeira parte, vamos apresentar a concepção lógica que nos permitiu chegar neste algo a mais. Vou vos mostrar na segunda parte quais são os problemas de abordagem comercial que nós identificamos e como é que nós estamos a corrigir isso. Vou vos mostrar como é que nós estamos a usar, na terceira parte, a inteligência artificial na prática, no dia a dia, aqui dentro do nosso processo comercial. Na quarta parte, vou vos apresentar os resultados que nós estamos a colher da nossa nova metodologia de ensino, que inclusive eu falei no vídeo passado. E na quinta e última parte, vou vos falar ali sobre como é que nós estamos a lapidar o nosso treinamento comercial. Começando pela primeira parte. Fica descansado que nós não tiramos nada do além ou nós não pegamos nada assim, do papá que toco. Não, simplesmente ciência. Nós estamos literalmente a nos basear nos conceitos do livro The Spin Selling, do Neil Heckman. Esse livro aqui, The Spin Selling, a metodologia dele de ensino, ele foi desenvolvida aqui para vendas complexas, ou seja, para pessoas que vendem produtos caros, produtos que demandam maior tempo maior tempo e têm necessidade de você efetivamente manter um relacionamento de maior longo prazo com o seu futuro cliente, em função não apenas do preço, mas também do grau de dificuldade da concepção do seu produto. Então, para vendas complexas, vendas difíceis, o livro que você deve usar como referência é justamente esse aqui, o Spin Selling. Aqui no mercado brasileiro, assim como em qualquer outro lugar do mundo, inclusive o livro ele é lá dos Estados Unidos, esse é literalmente a Bíblia de vendas para quem trabalha com vendas de processos complexos, para quem vende produtos caros e produtos que demandam tempo, que demandam um tempo de relacionamento junto aí ao cliente. Se você estiver em Angola e quiser comprar esse livro e não tens ali cartão Visa ou tens dificuldade de você fazer isso, de comprar o livro, escreva aqui nos comentários desse livro a palavra Spin Selling, que nem você está a ver aqui mesmo na tela, não é? Spin Selling Wango, que eu vou entrar em contato contigo, não é? Compra esse livro aqui no Brasil. Nós temos aqui um processo que já permite fazer a entrega de livros em Angola e no máximo em 45, 60 dias o livro chega aí na sua casa. Então, vamos lá. O que é que o livro traz efetivamente, não é, de importante que nós estamos a usar aqui dentro da Wango? O livro traz, entre os diversos conceitos, um deles que se refere a você, a necessidade de você fazer perguntas de implicação, a necessidade de você fazer perguntas de implicação. Existe no final do dia que ele traz aí 4 tipos de perguntas. Tem as perguntas de situação e as perguntas de implicação. Nas perguntas de situação são aquelas que vão te permitir você conhecer qual é a situação atual do seu futuro cliente, do seu lead. No nosso caso, as perguntas de situação nos permitem saber aqui dentro da Wango, não é? O que é que o cliente faz dentro da empresa dele, no nosso caso ali para a plataforma de ensino, ou seja, quando o cliente nos liga, nós lhe perguntamos qual é a utilidade efetiva do Excel ou Power BI lá no trabalho dele, e com isso nós conseguimos perceber se ele já cria relatórios, se ele já usa o Excel, qual é o grau de utilidade do Excel no dia a dia dele, ou seja, até onde ele usa o Excel no dia a dia dele. Então, com isso nós conseguimos efetivamente perceber qual é a situação dele usando o Excel.
Já nas perguntas de implicação, o autor aqui no livro, ele vem defendendo que você faça perguntas que lhe permitam efetivamente perceber quais são as implicações que o teu cliente terá caso ele não resolva esse problema. Ou seja, no nosso caso aqui, as perguntas de implicação, elas estão diretamente atreladas a fazer questões que nos permitam perceber, ou que permitam que o lead perceba qual é o grau, qual é o problema exato que ele terá caso ele não melhore a qualificação dele no Excel ou a qualificação dele no Power BI. Então, essa questão de fazer as perguntas de implicação é justamente ali onde morava, vamos assim dizer, não é, o problema na nossa abordagem comercial, que é o segundo ponto aqui da nossa conversa. Como é que nós fazemos isso, ou como é que nós fazemos hoje, em grande parte, o nosso vício nos permitia fazer até agora? Primeiro, nós, como somos analistas de dados por natureza, a nossa base de conhecimento é a análise de dados, nós entendemos por base qual é o problema, quais são as dificuldades que o lead tem, ou que o nosso estudante tem, caso ele não melhore a sua qualificação no Excel. Nós sabemos que ele pode ter atraso ali na entrega dos relatórios em relação ao seu gestor. Esses atrasos podem implicar efetivamente, não é, na baixa probabilidade de aumento de progressão dentro da carreira dele. Para quem é um empresário, por exemplo, para quem trabalha com logística e tem dificuldade ali em fazer entregas porque os dados não estão muito bem organizados, essa falta de traquejo no Excel também pode impactar aí no atraso logístico e efetivamente, não é, ali no bolso dele. Então, todas essas questões que eu acabei de referir aqui são implicações que o nosso cliente tem quando ele não tem desenvolvido, não é, o Excel no seu dia a dia. O nosso problema aqui dentro é que, ao invés de nós fazermos as perguntas que lhe permitiam ele, o próprio lead, chegar nessa conclusão, o que é que nós estávamos a fazer efetivamente? Nós, quando percebíamos a situação dele, ou seja, quando percebíamos qual era o problema que ele está tendo, efetivamente falando, nós apresentávamos para ele a implicação. A dificuldade, o problema nesse aspecto, quando nós apresentamos para ele as implicações, é como se nós estivéssemos a nos posicionar num platô de dono da verdade, ou seja, a enfiar goela abaixo uma verdade para ele. Só que como o nosso lead, o nosso cliente já é um profissional com mais de 15, 10 a mais de 5 anos de mercados no mínimo, não se vende para esse lead dando para ele verdades absolutas. A melhor forma é fazer com que ele descubra por si mesmo qual é o problema que ele terá caso efetivamente ele não resolva aquele problema. Então, quando a gente chegava para ele, lhe mostrava qual é a implicação exata, de um lado, nós estávamos efetivamente a validar que nós sabíamos qual é a solução, só que ainda assim ele não conseguia enxergar aquilo na prática. Por quê? Porque não foi ele que desenvolveu o raciocínio lógico que lhe permitiu chegar àquela conclusão. Então, o nosso trabalho como vendedores aqui dentro da Wango não deveria ser pautado especificamente em lhe mostrar que nós sabemos, mas sim em lhe ajudar a descobrir quais são essas implicações. E é justamente nesse ponto onde nós temos o nosso maior problema. E nisso para a gente fazer essa correção de rota, é aqui onde nós começamos a usar a inteligência artificial, que é o terceiro ponto aqui da nossa abordagem. Para começar, precisa saber que a inteligência artificial que nós estamos a usar aqui é o Gemini do Google, não é? Nós, inclusive, pagamos 15 mil kwanzas por mês, o equivalente a 50 reais aqui no Brasil, que é para pagarmos a inteligência artificial no Google. Mas, se você quiser, mesmo estando aí em Angola, ter acesso a essa inteligência artificial
no Google que nós pagamos aqui dentro da Wango, você quiser ter aí na sua empresa, mesmo com dificuldade de você ter o cartão Visa, digite aqui no comentário do vídeo a palavra inteligência artificial -Wango ou simplesmente IA-Wango, que eu vou entrar em contato contigo, que é para te mostrar como é que nós, mesmo usando o dinheiro que vem de Angola em Kwanza, fazemos essa venda, fazemos o pagamento lá no Google e também podemos contratar isso para você. Então, para começar, como é que efetivamente nós fizemos isso na prática? A primeira coisa que tu precisa saber, vou apresentar aqui a minha tela para você, é que todas as nossas chamadas, as chamadas que nós fizemos para os clientes, elas são literalmente gravadas. São aqui onde a mágica acontece. O que é que eu faço especificamente? Vou lá, venho aqui em mais e busco um vídeo que eu efetivamente quero fazer uma análise. Vou, por exemplo, pegar aqui esse vídeo do desse líder aqui, sei lá, Cruz Paciente. Aqui, ok, anexei o vídeo e agora eu vou pegar essa pergunta aqui, não é? Analise este vídeo como uma chamada de qualificação. Aqui venho, faço um Ctrl+C, trago aqui a pergunta no YouTube, e colo aqui a pergunta. E depois aqui eu dou um Enter. O que vai acontecer? Nesse preciso momento, ele vai fazer ali a leitura, não é? Vai fazer aí a análise do meu vídeo, detalhe por detalhe, item por item. Aqui você percebe, não é? O que ele me traz? Olha aqui, pontos fortes no desempenho comercial. Aqui ele me fala exploração da dor e da implicação, desafio e autoridade, ancoragem e fechamento. Ele vai pegando esse meu vídeo, essa minha abordagem comercial e vai segmentando ele pontos por pontos, que vai me permitir aí que ele faça uma avaliação detalhada comercial. Tá aqui então, item por item, aplicação do script de vendas e oportunidades de melhoria. Você vê que ele já traz aqui todos os pontos, entende? Traz aqui todos os pontos e aqui já me traz aqui sugestões para os próximos passos. Entretanto, como eu sei que a nossa principal dor são efetivamente as perguntas de implicação, aqui, depois que ele me faz essa abordagem toda, não é? Me apresenta esses pontos onde eu preciso melhorar, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Eu venho aqui e faço uma pergunta para ele. Lhe pergunto: olha, quais são as outras perguntas que eu deveria ter feito para aumentar a percepção da dor e do grau de urgência. Ou seja, aqui eu posso dizer, ou seja, quais são as perguntas de implicação que eu deveria ter feito. Deixa isso aqui, dou um Enter, escrevo. Ele também aqui vai fazer o quê? Vai efetivamente fazer ali uma leitura. Conforme você está a perceber aqui, ele está aqui dizendo exatamente, pegou aquele mesmo cliente, aquele mesmo lead como referência e está aqui, vai dizer aqui então sobre a logística e clientes. Ele traz aqui um diagnóstico inicial, depois aqui traz as perguntas. Primeiro, sobre logística de clientes. Está aqui as perguntas que ele me orienta a fazer. Sobre o impacto financeiro, também está aqui as perguntas que ele está me orientar a fazer. Está aqui tudo. Sobre a eficiência e cargo de gestão. Então você vê que ele pega efetivamente estas perguntas e segmenta eles, não é? Segmenta eles primeiro por capítulos, depois aqui abaixo ele me mostra as perguntas que eu tenho que fazer. Não é uma coisa que eu assim tiro da minha cabeça, não. Tudo isso está aqui no Google, é aquilo que eu disse, né? Por apenas 15 mil kwanzas por mês, você pode ter acesso a essa mesma inteligência artificial que nós estamos a usar aqui dentro. Então, está aqui, ele vai pegando aqui as perguntas, não é? E aqui embaixo ele me traz, inclusive, me justifica porque é que essas perguntas funcionam. Qual é a lógica? Obviamente,
como ela não é uma inteligência artificial e tendo em conta que para o mercado angolano, né, nós ainda temos muitos poucos rastros digitais, para incrementar ainda mais, não é, a eficiência daquilo que é a inteligência artificial, aquilo que a inteligência artificial pode fazer, que é para melhorar a sua abordagem, eu ainda passo para ele o contexto angolano, explico para ele, não é, quais são as perguntas, quais são os pontos que eu enxergo naquelas perguntas que eu achei. Aquelas perguntas que ele me passou, digo para ele, olha, essa pergunta aqui pode ter dificuldade nesse ponto, porque no contexto angolano nós temos tais e tais variáveis. Passo esse contexto para ele. Por que é importante você passar o contexto? Justamente pelo fato de que dentro do mercado angolano nós temos poucos rastros digitais. Então é importante eu passar esse contexto para ele, porque dessa forma ele vai então ali melhorando, ficando mais aguçado naquilo que é a capacidade dele de análise. Com isso ele me traz outras perguntas bem mais refinadas. Inclusive, se você é um pequeno empresário, estás ali, não é, nesse processo de desenvolvimento comercial do seu negócio, independente ali de qual é que é a sua área de atuação, cara, se inscreva aqui no canal que eu te garanto que toda santa semana eu estou sempre trazendo aqui a minha abordagem e compartilhando quais são os passos que nós estamos a dar, que é para seguir evoluindo ali a nossa empresa. Então, se inscreva aqui no canal que te garanto que na próxima semana você vai ter mais conteúdos nessa linha e obviamente a gente vai desenvolvendo junto. Então, voltando aqui ao assunto, conforme eu dizia, então, aí, esse dali é o terceiro ponto, de usar efetivamente a inteligência artificial na prática. E por que é importante que você use mesmo essa questão da inteligência artificial? Porque enquanto você está ali sozinho ou com apenas um vendedor, você é uma pequena empresa, está a descobrir como é que você vende para os seus clientes, essa inteligência artificial, ela pega naquilo que você está a usar, naquela que é a sua abordagem, ele leva em conta, inclusive, todo o conhecimento que já tem ali no mundo na parte da inteligência, na parte da inteligência de negócio, e vai te passar ali o que fazer, é como se fosse um guia, um professor. E a parte mais legal desse processo, não é? Que se você for uma pessoa que nem a gente, por exemplo, aqui dentro, não é? Que é muito aguçado em leituras, eu vou te mostrar, por exemplo, aqui os livros que a gente tem, o livro que eu te falei, como por exemplo o livro lá do Spin Selling. Se você pega as orientações que que a inteligência artificial te passa e vai lendo os livros do Spin Selling que eu acabei de mencionar para você, não é? Vais lendo também outros livros, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui na tela, esse outro livro aqui de prospecção fanática, essa aqui, prospecção fanática. Então, se você vai fazendo essa junção entre aquilo que a inteligência artificial está passando e a questão da leitura, isso literalmente, cara, é um combo absurdo. É literalmente falando a gente, cara, assim, juntar um micate, não é, ali com, vamos assim, né, com muamba. Assim, juntar um micate com muamba é uma coisa sensacional, não tem igual. É você, de um lado, ler, aprender qual é a concepção lógica na prática, não é? Como é que a lógica funciona, e na outra ponta você ter um professor que vai te ajudar a implementar aquilo na prática. Obviamente, por isso que vai fazer muito sentido se você contratar a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo também seguindo nessa linha aqui de leitura. Você vai, de um lado, você lê a parte conceitual, a parte teórica, e na outra parte você vai ter alguém que vai te ajudar a perceber se o que estás a fazer na teoria está compensando com a prática. Esse então ali é o terceiro ponto que eu gostava ali de abordar convosco. Agora, já no quarto ponto que eu queria falar com vocês sobre os resultados da metodologia de ensino. Primeiro, importante aqui não é balizar um ponto. Na nossa metodologia de ensino, até agora, ou até a semana passada, como é que nós fazemos aqui dentro da Wango, nossa plataforma de ensino, que no caso é essa daqui, eu vou passar para você, caso você não conheça a nossa plataforma de ensino, para que você já conheça
os cursos que nós passamos aqui dentro. Nossa plataforma de ensino ela é muito focada em cursos de análise de dados. Nós aqui dentro ensinamos, não é, cursos de análise de dados. Você vai ter ali, não é, curso de Excel, Power BI, SQL, enfim, todo o conhecimento que nós temos aqui dentro é muito focado em análise de dados. Então, se você também ali está interessado em aprender análise de dados, ou tens alguém no seu rol de contactos que entenda que faz sentido aprender a analisar dados, ou seja, criar relatórios com base nos dados que a empresa gera, te garanto que aqui, que na nossa plataforma de ensino, é o melhor lugar que você tem para aprender se você estiver ali em Angola. Voltando, como é que nós fazíamos anteriormente? O cliente nos procurava, nós fazíamos a venda da assinatura anual para ele e ele vinha estudando. Só que nesse estudo que o nosso cliente tinha, era literalmente um estudo passivo, no seguinte sentido: a gente passava para ele, epa, essa aqui é a sua grade curricular, a disciplina que nós vamos indicar para ele, e durante uma vez na semana, um dia na semana, durante uma hora, ele traz as aulas que ele executou, como são mini projetos que ele precisa desenvolver. Então ele vai nos apresentar aqueles mini projetos que ele fez durante aquelas 5 primeiras aulas. Nessas 5 primeiras aulas, quando ele traz isso, ele aproveita também já nesse mesmo dia para apresentar quais foram as dificuldades que ele teve, quais foram as dúvidas que ele teve, e na outra ponta também nós conseguimos, não é, pegar esse conhecimento que ele aprendeu ao longo dessas 5 primeiras aulas e já lhe ajudar a implementar aquilo no trabalho dele. Essa é a mudança que nós implementamos a partir da semana passada. E os resultados estão a ser surpreendentes, em especial com os alunos que já estão aqui na plataforma faz tempo. A primeira coisa, assim, relatos que nós tivemos aqui dentro, porque a semana aí começou as primeiras mentorias, não é? As primeiras mentorias semanais, é o senso de organização. O lead, o nosso aluno no caso, ele sabendo que tem 5 aulas específicas para fazer, ele consegue se organizar melhor, porque sabe, é aquelas 5 aulas que ele tem que fazer e fim de papo. Não fica naquela coisa no oba-oba que amanhã vai fazer. Porque quando ele fica naquela linha aí de que posso fazer amanhã, porque o tempo de acesso é de 1 ano, fica parecendo que 1 ano é muito tempo e ele tem tempo de sobra na vida para que ele faça o curso. Então, o fato dele saber que são 5 aulas e naquelas 5 aulas ele vai ter um dia específico que é para ele apresentar o resultado, ele tem um senso de organização melhor. Primeiro, o número de aulas é bem menor. Segundo ponto, tem também o grau de comprometimento que ele tem com a gente, porque ninguém quer chegar aqui numa mentoria semanal, no dia da mentoria semanal dele, e assim, com uma desculpa esfarrapada porque não consegui fazer, porque agimbou, porque fui no óbito. Não, e como são adultos e responsáveis, essas pessoas não têm esse comportamento, eles não gostam, não se sentem bem chegando nesse platô, chegando aqui com desculpas esfarrapadas, então sentem vergonha. E como é de adulto para adulto, então ele se organiza, vem aqui, apresenta as 5 aulas dele. Então esse grau de organização é de longe uma das coisas que mudou muito. Então são 5 aulas, curto e grosso, vem aqui, apresenta o trabalho dele, lhe ajudamos com as dúvidas que ele vai ter ao longo da semana, as dúvidas que ele vai apresentar, e também, mais importante, já aplicamos aquilo na prática, efetivamente no trabalho. Acredito que daqui a mais ou menos uns 3, 4 meses, assim, a gente vai ter aqui resultados muito, mas muito expressivos mesmo. Isso aí não tenho dúvida. E a outra ponta, a outra coisa que isso efetivamente nos traz aqui dentro, com essa mudança, é que quando a gente aumenta esse grau de engajamento aqui dentro da nossa plataforma, nós também reduzimos a probabilidade de inadimplência ou de desistência por parte dos leads. Porque como toda santa semana ele está estudando e na medida que ele vai estudando, ele vai gerando resultado, ele pode até chegar num determinado mês, atrasar o pagamento por 1 ou 2 dias, porém não vai ser o cara que vai desistir, porque ele já está tendo resultado na prática
por aprender e 2, por aplicar lá dentro do trabalho. Ou seja, não fica aquele tipo de curso, o nosso cliente não se torna um obeso intelectual, aquele cara que só faz cursos e cursos e não consegue aplicar exatamente nada na prática, no dia a dia, no trabalho dele. E com isso, então, nós chegamos aí na quinta e última parte desse vídeo, que é relacionado à parte do treinamento comercial. Primeiro ponto, precisamos perceber o que nós fazemos aqui, o que tentamos a fazer com o treinamento comercial. Primeiro, como todos os nossos vendedores, eles gravam também as chamadas dele, eles mandam a chamada aqui para mim, eu pego a chamada, faço aquele processo todo, não é? Levo lá para o CapCut, transfiro aquilo em vídeo, transformo aquilo em vídeo, depois vou subir lá para o YouTube e peço para o YouTube então fazer ali uma análise. Quando o YouTube faz uma análise daquilo, da chamada do nosso vendedor, o que eu faço efetivamente? Primeiro, tem essa questão aqui, né? Deixa eu mostrar aqui a minha tela para vocês. Deixa eu mostrar aqui a minha tela para vocês. Ok, perfeito. Então, quando eu faço essa análise, a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui, pego essa análise que o YouTube a inteligência artificial acabou de fazer para mim e deixo essa análise aqui nas descrições. Deixa eu ver aqui, conteúdo, ok? Vou, por exemplo, pegar aqui, Helena Luen, esse lead que está aqui, não é? Que foi uma análise já que a inteligência artificial já fez. Então, aqui na descrição está efetivamente, não é? Toda o quê? Toda a descrição, aqui na descrição eu colo aquelas orientações que a inteligência artificial mostrou que nós precisamos melhorar, de acordo a cada um dos leads. Deixo isso aqui, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o vendedor, depois que ele faz a chamada dele, eu subo aqui na IA com as correções, aqui eu deixo à disposição dentro aqui da descrição do vídeo. Então, o vendedor ele pode ler o que a IA falou. Só que, obviamente, não é como eu faço perguntas mais aprofundadas, tem o outro detalhe também, não é? Às vezes, essa parte aqui da descrição, ela é insuficiente. Ela é insuficiente que é para trazer especificamente, não é, os outros pontos. Aqui, nessas questões complementares que vocês estão vendo aqui nessa tela, não é? São as questões complementares que eu fiz na inteligência artificial de acordo a cada um dos leads. Então, o nosso vendedor, ele também tem acesso a esse ficheiro que é atualizado todo santo dia, tempo e hora. Fez uma ligação, foi lá, liguei, foi lá, trouxe a abordagem da IA e ao mesmo tempo também já trouxe aqui, não é, aquelas questões complementares. Isso aqui então são os dois pontos aí que a gente usa, tipo assim, isso aqui é o básico do básico. Depois, além disso, tem um outro passo também que é importante. Como eu tenho já muito mais experiência em relação aos nossos vendedores, o que eu faço com todo aquele conhecimento que a inteligência artificial nos passa? Porque não basta simplesmente você fazer, copiar e colar. Ali eu vou fazendo o quê? Eu pego aqui um ficheiro no Excel e aqui nesse ficheiro do Excel eu faço o quê? Eu segmento as perguntas de acordo às categorias dos leads. Então, eu aqui tenho a qualificação dos leads, a gente consegue aqui criar. Essa aqui é uma aba dentro do Excel onde a gente descreve apenas as mensagens de apresentação. Então, eu faço um mix entre aquilo que a inteligência artificial me passou e aquilo também que é a minha experiência. Deixo aqui um guia para os nossos vendedores. Então, eles vêm aqui, o trabalho deles é vir aqui, ler e aplicar. Aqui, eu consigo já criar aqui, não é, uma segmentação de questões de mensagens e questões que ele deve fazer para quando o lead for frio, é um lead que nos procurou pela primeira vez ainda, está numa fase de organização, assim, está numa fase de exploração. Aqui, tenho aqui qualificador, a cadência das ligações, das chamadas que ele deve fazer de acordo também, não é, a qualificação do líder. Ou seja, nós criamos categorias para cada um dos clientes, que nos procura. E de acordo a cada uma das categorias que nós criamos, conforme você consegue perceber aqui, eu deixo aqui as perguntas para o nosso cliente, para o nosso vendedor fazer. Então, a gente vai lapidando isso dia após dia. É isso daqui, efetivamente,
é que tem sido aqui, essa aqui é que tem sido o nosso processo de treinamento comercial. Aqui é que tem a parte legal do jogo. Para você que está vendo ali, pô, deve estar parecendo, pô, isso aí é lindo, maravilhoso, é rápido, é romântico. Não é. Não é rápido, não é romântico, não é lindo, não é maravilhoso. Isso aí dá baita trabalho. É muito difícil. Muito difícil. É difícil fazer isso. É trabalhoso. É um trabalho trabalhoso mesmo. Por quê? Depois que eu faço, depois que a inteligência artificial me dá aquelas orientações todas, eu preciso olhar naquelas perguntas todas, ouvir novamente as chamadas que eu fiz, não é o que o nosso vendedor fez, e ir lá, assim, dentro daquilo que já está bom, melhorar. Só te lembra até aquele slogan do MPLA, não é? Corrigir o que está mal, melhorar o que está bom. Então eu pego, melhoro o que já está bom. E é justamente nesse processo de melhorar o que já está bom onde o trabalho é mais complicado. Porque eu preciso literalmente pegar chamada a chamada e buscar padrões de acordo a cada um dos clientes, porque cada um dos clientes, quando nos procura, ele tem o seu próprio grau de maturação. Então, nesse grau de maturação, primeiro eu preciso perceber qual é o grau de maturidade desse cliente. O grau de maturidade implica dizer exatamente, não é? Até que ponto ele tem de conhecimento dentro do Excel, qual é o cargo dele dentro da empresa, se ele é um operador, se ele é o gerente, se ele é o dono da empresa e, efetivamente, quais são as expectativas deles. Com isso, eu crio uma categoria em termos de grau de maturação, que é uma categoria que nós desenvolvemos aqui internamente. Se você quiser saber sobre essas categorias, não é, como é que nós fazemos essa classificação, escreva aqui nos vídeos categoria vendas. Ali eu também posso partilhar contigo, não é, um documento que a gente fez, onde nós temos isso aqui muito bem organizado. Então, depois que eu faço essa categorização, ali eu vou pegando para cada chamada que eu faço, já conecto, não, esse cliente aqui está para esse grau de categoria, ok. Quando a inteligência artificial me manda as perguntas que eu deveria ter feito, as perguntas de implicação, então eu pego aquelas perguntas e passo no mesmo ficheiro onde já estão as perguntas anteriores em relação àquele grau de categoria. E é isso que eu vou fazendo. A dificuldade nesse processo reside no fato de que, primeiro, você tem que prestar atenção e ir melhorando essa categoria. Como a gente está sempre recebendo clientes, não é? Essa categoria, esses graus de categoria não são estáticos. Eles vão mudando de acordo também à sua evolução. E tem um detalhe de que quando eu vou organizando esse processo, ao longo dos dias, eu não consigo atender muitos clientes. Então, se chegam, por exemplo, no dia 20 clientes, às vezes num dia eu só consigo falar com 5 clientes, porque parte do trabalho está literalmente sendo respaldado, não é, nesse processo de treinamento comercial. Mesmo que eu queira atender 20 clientes, eu não teria estrutura para isso. Então, eu prefiro dedicar grande parte do trabalho entre treinar, organizar esse processo de treinamento que é para a minha equipe de vendas, porque também organizando esse processo de treinamento para a minha equipe de vendas, eu também aprendo. E outra coisa que é engraçado, não é engraçado, mas é muito real, e eu não teria a ideia que eu chegaria nesse platô, nesse ponto, é que hoje eu estou com medo, literalmente falando, de ligar para os leads. Sim, literalmente falando, eu estou com medo de ligar para os leads. Medo de ligar para um lead e cometer uma bobagem, cometer uma gafe e desperdiçar aquele lead. Porque cada lead que nos chega aqui dentro, a gente paga para o Facebook, a gente paga para o Google. Então, quando eu faço uma péssima qualificação, eu admito que eu estou a queimar dinheiro fora. Então, hoje eu tenho, de um lado, esse medo, essa preocupação que depois no final se traduz em medo no momento de qualificação do lead. Então eu faço isso hoje, tenho um pouco de mais cautela. Então quando eu chego, vou lá, reviso os meus scripts e ligo para os clientes com muito mais cautela, justamente para evitar que eu desperdice um lead.
os nossos vendedores, nesse preciso instante, pelo menos ao longo desse mês, cara, praticamente não estão a receber leads novos. Os leads que eles estão a receber são aqueles leads que, como eu ligo diretamente a partir do Brasil, usando apenas o WhatsApp, são aqueles leads com os quais eu não conseguia entrar em contato pelo WhatsApp. Então eles entram em contato lá, e mesmo eles entrando em contato lá a partir de Angola, eles só fazem uma parte da qualificação, depois eu faço a outra parte. Então é dessa forma então que nós estamos aqui a fazer o nosso trabalho, a desenvolver aqui o nosso script comercial. Bem, gente, esse daqui é o relato do vídeo, não é, desse diário de growth aplicado para o mercado angolano que eu tenho desenvolvido, né? Conforme eu já disse no início, ao longo do vídeo, né? Se esse conteúdo fez alguma diferença para você, não é assim? Você percebe que é algo que te ajudou? Pô, se inscreve aqui no canal, não é? Comenta aqui, nos diz aqui efetivamente, dentre todos os pontos que eu falei aqui, o que mais te chamou a atenção, não é? Qual foi o ponto mais valioso? O que você aprendeu efetivamente aqui? O que você aprendeu aqui vais aplicar aí na prática? Também nos conta aqui, não é? Como é que você treina aí a sua equipe comercial? Comenta aqui nos vídeos, não é? Que é para que a gente efetivamente vá fazendo aqui essa abordagem, vamos nos ajudando uns aos outros. Na semana que vem eu vou aqui seguir efetivamente, não é, melhorando o nosso script comercial, que é para vou seguir melhorando no script comercial, que é para que eu possa trazer também aqui mais um testemunho para vocês, e assim também como eu vou vou afunilando mais nessa nossa metodologia de ensino, literalmente, né, sacudindo aí os nossos alunos e percebendo os resultados efetivos que eles estão a ter aí no trabalho, para que também eu consiga partilhar aí convosco. E detalhe, tem uma coisa aqui muito, muito importante, se você não sabe, aqui ao Ango, além da plataforma de ensino, nós temos uma ferramenta de formação de preço. Mas isso é um detalhe que eu vou deixar para vos apresentar na abordagem da semana que vem, porque a partir da semana que vem eu acredito que o meu sócio, que é o Julino Dídimo, ele deve fazer parte também dessas, desse diário de growth que eu faço. Aí ele vai trazer efetivamente também quais são as dificuldades que ele está tendo do lado dele como desenvolvedor, que é para ir desenvolvendo essa nossa ferramenta, que nesse preciso momento ainda é uma ferramenta de formação de preço, mas que na realidade está evoluindo para uma ferramenta de gestão, empresarial, que inclusive, se quiser conhecer, é só escrever aqui nos comentários, não é, formação de preço, que eu entro em contato contigo, que é para te mostrar como é que ela está funcionando. Mas na semana que vem eu vou apresentar minimamente os detalhes, não, como é que a ferramenta funciona, para que você possa conhecer. E também eu já prometo aqui, não é, fazer de tudo para trazer o meu colega, o meu sócio, Julino Dídimo, para que ele apresente, não é, ele fale aqui das dificuldades do dia a dia que ele está tendo lá para desenvolver a nossa ferramenta. Assim também sobre como é que, qual é a estratégia que nós estamos a usar, que é para levar esse produto, esse produto aqui para o mercado angolano. Então, forte abraço, nos vemos na semana que vem.